O destino depende de um instante. Em 1998 foi lançado um filme cult alemão chamado Corra, Lola, Corra, que tratava da importância do momento. A protagonista, interpretada por Franka Potente, dispõe de 20 minutos para conseguir 100 mil marcos a fim de salvar a vida do namorado, que esqueceu no trem essa quantia pertencente ao mafioso. A partir daí, vemos o desenrolar dos fatos em 3 possibilidades marcadas por uma pequena diferença. Na primeira, um cachorro rosna para Lola quando ela está descendo a escada do prédio em que mora. Isso a faz ir mais depressa, o que provoca um acidente de trânsito com uma vítima que, por acaso, é colega de trabalho do pai de Lola, a quem ela esperava pedir um empréstimo no banco onde ele trabalha. Na segunda, o dono do cachorro faz Lola tropeçar e cair da escada. Em consequência, a dor impede de continuar correndo, o que muda completamente os acontecimentos no caminho até o banco. Na terceira, Lola salta o cachorro e chega à rua em uma fração de segundos diferente, o que trará um resultado distinto dos 2 anteriores. Além do jogo de possibilidades, a mensagem do filme é mostrar que, além de ser único, cada momento provoca uma torrente de consequências totalmente diferentes, o chamado efeito borboleta, uma parte da teoria do caos definida como a dependência experimental das condições iniciais. O efeito borboleta. O fenômeno conhecido como o efeito borboleta se associa ao seguinte ditado popular: o bater de asas de uma borboleta em Hong Kong pode provocar uma tempestade em Nova York. Em outras palavras, qualquer mudança, por menor que seja, acaba criando situações totalmente diferentes em razão de um processo de amplificação. Como aquilo que nos acontece afeta outras pessoas, que por sua vez afetam outras pessoas, a perturbação inicial acaba mudando tudo. Esse efeito e a imagem da borboleta foram propostos pelo meteorologista e matemático Edward Norton Lawrence, que postulou que se houvesse 2 mundos iguais, com a única diferença de que em um deles haveria uma borboleta voando, o último mundo seria totalmente diferente do outro. Nele, a concatenação, a princípio ínfima, de causas e efeitos poderia acabar provocando um tornado a grande distância. Lawrence descobriu esse efeito em 1960, quando trabalhava com um sistema rudimentar de computadores para prever o tempo. Com o intuito de poupar espaço, a impressora que registrava as medições arredondava os valores para 3 casas decimais. Um dos registros era de 0,506 em vez de 0,506,127. Quando ele executou no computador o cálculo com 3 casas decimais, a previsão do tempo para dali a 2 meses não tinha relação alguma com a obtida com as 6 casas decimais. Isso levou Lawrence a descobrir que qualquer desvio, por menor que seja, acaba se tornando fundamental em razão do que foi batizado como efeito borboleta. Além da previsão do tempo, ou de situações extremas como a de Lola e o seu namorado, vejamos alguns exemplos para entender como o efeito borboleta age em nossa vida. Assim como o pulo na neve pode provocar uma avalanche, uma guimba de cigarro acesa pode provocar um incêndio capaz de arrasar um território inteiro, mudando a vida dos moradores locais. Se o seu pai ou sua mãe não tivesse pronunciado a frase oportuna no momento certo, provavelmente o romance não teria acontecido e você não estaria aqui para ler isso, pois não teria nascido. Diante da oferta de uma bolsa de estudo ou de uma vaga de emprego, passar a ação em vez de pensar "não vou conseguir", pode levá-lo a uma vida radicalmente diferente. A decisão de pôr em prática uma ideia que nos passa pela cabeça pode marcar a diferença entre fundar uma grande empresa ou não fazer nada. A conclusão a que o efeito borboleta nos leva é a de que, embora nunca conheçamos as consequências finais dos nossos atos e decisões, cada momento tem um valor vital. Isso nos conduz de volta ao artigo O que fazemos agora terá um resultado único e totalmente diferente do que se
se o fizéssemos em outro momento. Amor fati. Essa expressão latina, traduzida como amor ao destino, descreve o modo de sentir de quem considera que tudo o que lhe acontece é para o próprio bem, mesmo que a princípio não pareça. Steve Jobs dizia que é preciso ligar os pontos para entender mais tarde o verdadeiro sentido de muitos acontecimentos da vida. E nessa ideia de que tudo vem para o bem, há implícita a confiança no destino. No entanto, isso não significa que devemos nos entregar à lei da atração e simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Aquilo que a vida nos traz deve ser moldado com uma boa atitude e decisões oportunas, de acordo com as cartas que o destino nos dá, como diria Schopenhauer. Friedrich Nietzsche, filósofo da mesma geração de Schopenhauer, defendia o seguinte sobre o amor fati: para apreciar o caráter único de cada momento. Aprender a ver a beleza das coisas também nos permite fazer com que se tornem belas. O amor fati envolve aceitar que tudo o que nos acontece, inclusive os fatos mais desagradáveis, tem um propósito. No entanto, depende de nós lidar no sentido positivo com a nossa atitude e com as decisões que tomamos diante do que o destino nos traz a cada momento. Forrest Gump e Tig-T. Em 95, quando o filme Forrest Gump foi lançado no Japão, curiosamente o subtítulo incluía a expressão Tig-T. O filme era anunciado assim: Tom Hanks é Forrest Gump e Tig-T. Com isso se pretendia enfatizar que a história do filme, embora o protagonista vagasse pelo mundo, encontrando-se por acaso com outras pessoas, tais momentos, em razão das atitudes de Forrest, significavam mais do que simples encontros. Por ter o amor fati como visão, o personagem põe todo o seu coração em estar plenamente presente em cada um desses momentos. E Tig-T. Ainda que aparentemente sejam irrelevantes. É isso que torna Forrest Gump tão